Boa tarde, galerinha. Boa tarde, galerinha. Galerinha, boa tarde. O assunto do momento não é futebol. O assunto do momento é sobre escala de trabalho. E eu queria vir aqui falar um pouco sobre esse assunto, escala de trabalho. Mas eu não queria falar desse assunto da forma jurídica, da forma de lei. Eu queria falar desse assunto sobre a forma de vivenciar o trabalho, sobre escala de trabalho. Eu trabalhei, vamos dizer que eu trabalhei pouco, trabalhei 15 anos, né? Sempre quando eu trabalhei, quando eu arrumava um emprego, sempre meus empregos rendiam muito, passavam muito tempo. E graças a Deus eu sempre saí como um bom funcionário, fui como um bom funcionário. Mas o assunto é o seguinte, é sobre essa escala de trabalho. Eles querem mudar aí, tem uma deputada querendo mudar a escala de trabalho para que não seja mais 5 por 1. Vamos dizer que seja 6 por 1, vamos dizer que seja 5 por 2, você tem 2 dias de folga. Eu sempre fiquei escutando para querer entender por que essa mudança. Mas eles querem dar 2 dias de folga a mais aos empregados. Atualmente só dá um dia, certo? Um dia de folga. Mas temos a escala de trabalho também 12 por 36 e tem outras escalas de trabalho que são regidas aí pela ordem do seu trabalho, né? Como médico, não tem uma escala normal. Um policial não tem uma escala normal, um agente penitenciário não tem uma escala normal, eles folgam mais. Mas o que está batendo mais é sobre o funcionário comum, o empregado comum, que se chama-se CLT, que é aquele que está no dia a dia, trabalha de segunda a sábado, só folga ao domingo. E eles querem mudar aí para dar mais 2 dias de folga ao trabalhador. Aí eu digo, e a minha opinião? A minha opinião eu concordo. Tem um lado dos empresários, tudo bem, a gente tem que entender os empresários, mas nesse caso, o empresário tem que entender que quem funciona a sua empresa é o funcionário. É o homem que está lá, é a mulher que está lá, é o ser humano que está lá, que tem problemas, que traz problemas para a sua empresa, porque muita gente, pouca gente não sabe separar, trazer o seu problema de casa para dentro da empresa. Sempre está lá conversando com um colega, desabafando. Eu passei por isso muito no Bom Preço, aonde colegas vinham conversar comigo, aonde colegas vinham desabafar, estou com esse problema em casa, meu filho nisso, a minha esposa nisso, com ciúme disso, está faltando isso. A gente sempre achava um jeito de bater um papo, conversar. Quando era financeiro, a gente dava uma ajudinha financeira e bater aquele. Quando era emocional, a gente ia lá e conversava. Quando era, pai, vamos separar, não, tenha calma, não é assim. E a gente vai vivendo isso, vai vivenciando, vai se tornando amigo, vai se tornando irmão, vai se tornando até parte da família. Hoje, como eu tenho grandes amigos de empresa, tanto no Bom Preço, tanto na faculdade, onde eu trabalhei, onde eu estudei, onde eu me formei, e no hotel também, onde foi o trabalho mais difícil, foi o hotel, porque eu trabalhava praticamente todas as noites, 6 por 1, todas as noites, 6 por 1, quando você chegava no dia de folga, você estava arrasado, que você não tinha nem mais sono para dormir, porque você não sabia se você trabalhava, se você dormia. Tinha hora que tinha que tomar até remédio para dormir. Eu passei até um dia dormindo todo, que eu tinha que tomar um remédio para se recuperar. Isso é uma tortura, isso é uma escravidão. Apesar que o hotel tem que ficar aberto direto, mas é um trabalho que crucifixa, que deixa o cara cansado. Mas a gente nunca levava problema para o hotel, nunca trazia problema de casa do hotel, eu nunca levei problema do meu trabalho para minha casa, mas que era insuportável era trabalhar daquela forma. Então eu concordo com essa mudança, eu concordo porque o funcionário ele precisa descansar, ele precisa tomar sua cervejinha para relaxar, que muita gente toma sua cervejinha para relaxar. Voltando no caso do hotel, muito da gente, quando a gente largava de manhãzinha, que estava naquele dia de folga, muitos deles iam tomar uma cervejinha para chegar em casa, dormir e relaxar, porque a cerveja realmente ajuda. Eu, como nunca bebi, como nunca fumei, eu tinha que me cansar mais do que eu estava cansado para dormir, porque o corpo já estava acostumado, 6 dias trabalhando à noite, e à tarde você não dormia como você dormia, como você dorme à noite. Sempre tinha um problema para resolver, sempre tinha uma coisa para resolver, sempre acontecia um barulho do vizinho, uma música mais alta, e você nunca dormia como tinha que dormir para você repor as energias. Então eu acho que essa deputada
que Deus abençoe ela e que dê certo, que essa lei entre. Ela teve uma visão de um ser humano, porque é difícil trabalhar, é quase impossível trabalhar quando você tem um filho doente, uma mãe doente, uma esposa doente. Você vai com aquela cabeça para tentar se encaixar no trabalho. Muita gente, como trabalha de parte de logística, como eu trabalhei muito em parte de que eu tinha que usar a mente, principalmente no Bom Preço, eu tinha que fazer pedido, eu tinha que estar com meus estoques tudo preparado, a loja limpa, a loja preparada, agradar os clientes. Então, já pensou você com problema de casa, você com muitas coisas na cabeça, podendo descansar e não consegue descansar porque só tem um dia de descanso, porque o dia que você chega em casa você vai ter que resolver problema, vai ter que cuidar de uma coisa, cuidar de outra, olhar aquilo, e sempre aparece para um dono de casa, mesmo que ele trabalhe na rua, que tem a sua mulher em casa, com a sua mulher competente, que a sua mulher organiza a casa, que a sua mulher bota a sua casa para andar, mas sempre tem coisa para o homem fazer em casa quando está de folga. A realidade é essa. Então, a verdade é o seguinte, tendo a minha experiência de trabalho, eu sempre trabalhei em serviço, vamos dizer assim, que seja pesado, tanto mentalmente como fisicamente. Fisicamente era muito difícil folgar um dia só. O Bom Preço a gente folgava 2 dias, mas depois começou a trabalhar no domingo e ficou aquela escala também de você fazer 6 por 1 e ficava difícil, porque o Bom Preço exigia muito. Ainda tinha balanço, você fazer balanço, virar a madrugada todinha fazendo balanço na loja, apesar de você trabalhar o dia todo, ainda tinha madrugada para você fazer balanço. Então, realmente, essa deputada acertou nessa lei, tomara que seja aprovado, e infelizmente os empresários vão ter que se organizar, vão ter que se encaixar na lei, e que isso aconteça, porque se fosse eu e eu chegar, ver esse abaixo-assinado, que eu sei que dizem que está rolando um abaixo-assinado pelo Brasil, se eu fosse funcionário, se eu fosse empregado, eu assinaria, e que ia dar muito certo mesmo, porque sempre tem que se organizar, porque quando veio a pandemia, todo mundo não se organizou, todo mundo fez o trabalho online, todo mundo trabalhou em casa, e aquele negócio todo e tal, e deu certo, todo mundo passou, todo mundo conseguiu trabalhar, conseguiu botar as suas empresas para andar. Então, não é por causa de 2 dias de folga que a sua empresa vai fechar e a sua empresa vai quebrar. E eu dou toque ao funcionário, eu dou toque ao empresário, como eu quando eu trabalhava no hotel, a gente jogava futebol salão e muitas vezes eu jogava com o dono do hotel. Eu não vou dizer o nome dele, mas se ele tiver, e quem me conhece sabe, a gente jogava junto, eu vinha no carro dele e eu falava muitas coisas, falava sobre o café da manhã, que era insuficiente para aquele trabalhador que chegava de manhã, falava sobre almoço e ele sempre me escutava, falava sobre os gastos de energia, falava tudo que tinha que se falar, eu falava para ele, graças a Deus era um cara mais novo, porque eu acho que ele é mais novo do que eu, muito mais novo do que eu, e ele entendia aquilo e ele foi ajustando muitas coisas. Então, isso acontece também se essa escala de 5 por 2 entrar. Vai ter que funcionário se organizar e vão ficar felizes, porque o cara que quando chega com a cabeça tranquila, descansado, bem recebido no local de trabalho, esse cara rende. Eu sei porque eu trabalhei, eu tomei conta de uma faculdade, tomei conta de 3 faculdades, graças a Deus saí com muito amigo, cabeça boa, tanto que quando eu saí, queriam fazer baixo-assinado para que eu voltasse, quando eu fui demitido, e eu disse, não, deixa para lá, deixa as coisas acontecer, aonde foi que eu me formei e segui minha vida. Mas é importante o funcionário estar trabalhando para o seu patrão, com a mente boa, descansado e com boa vontade. Então, só aí que o patrão vai ver o valor que o funcionário tem. E nada mais do que esses 2 dias de folga para mostrar o valor que o funcionário tem. Então, eu queria dar aquele toque para os empresários que aceite para o seu funcionário descansar e voltar com mais vontade de trabalhar, e os funcionários também façam isso, porque além de você ter 2 dias de descanso, você vai curtir mais sua vida, que infelizmente na vida a gente só aproveita o que a gente curte. Com dinheiro ou sem dinheiro, a gente só aproveita o que a gente curte. Graças a Deus, eu soube estruturar a minha vida financeira. Graças a Deus eu estou aí, eu acho que mais de 10 anos desempregado, mas eu faço meus trabalhos autônomos,
faço uma coisa aqui, faço uma coisa ali, soube estruturar meu lado financeiro e graças a Deus eu não estou passando por nenhuma necessidade, as contas estão pagas. Então eu dou esse toque aos funcionários. Façam isso, organize sua vida financeira. Quem quiser, quem puder e quiser abrir um trabalho para você ser autônomo, seja, mas esses 2 dias de folga é muito importante. Assine esse abaixo-assinado, se vocês chegarem a ver, a encontrar aí. Assine esse abaixo-assinado, que vai dar tudo certo. E esses 2 dias de folga vai ser muito merecido. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê aos patrões um bom entendimento, aos funcionários um bom entendimento. E a Bíblia diz que não há patrão mais do que seu funcionário, nem funcionário maior do que seu patrão. Que Deus abençoe a vocês todos e fiquem com Deus.